Bom dia, eu sou o Igor Menezes e hoje é sexta-feira, 28 de agosto de 2026. Está começando mais um Morning Call da Futura Invest. A semana chegou ao último pregão com uma fotografia melhor para os ativos de risco, mas também com algumas contradições importantes que o investidor precisa enxergar. De um lado, o Ibovespa avançou, os juros curtos perderam pressão e a inflação trouxe algum alívio. Do outro, o dólar não acompanhou esse movimento. A parte longa da curva continua exigindo prêmio e lá fora a recuperação das bolsas americanas ainda está bastante concentrada em tecnologia. Então, a principal mensagem dessa semana é o seguinte: o ambiente melhorou, mas ainda não melhorou por inteiro. E é justamente essa diferença que ajuda a entender o que marcou os últimos pregões, o que mudou em relação à semana passada e o que pode definir o comportamento do mercado nesta sexta-feira. Começando pelo Brasil, o Bovespa acumula alta de 2,4% desde o fechamento da última sexta e terminou ontem com 175 mil pontos, com avanço de 0,31%. Com isso, o índice chegou a 7 pregões consecutivos no campo positivo. Mas mais do que olhar para a sequência, é importante entender o que sustentou esse movimento. Ao longo da semana, bancos, Vale e Petrobras se alternaram como principais vetores do índice. Na quinta-feira, a Petrobras ganhou força com a recuperação do petróleo e com a suspensão judicial do imposto de exportação, enquanto a Vale e a Gerdau também contribuíram para o avanço da bolsa. Essa rotação foi importante porque mostra que o movimento não ficou restrito a um único setor. Em diferentes movimentos, tivemos apoio de bancos, commodities e empresas domésticas. Só que essa melhora na bolsa não foi acompanhada com a mesma intensidade pelo câmbio. O dólar encerrou a quinta-feira próximo de R$ 5,16 e acumula uma pequena valorização na semana. Em outras palavras, o mercado acionário melhorou, os juros curtos também encontraram algum alívio, mas o real não confirmou integralmente essa percepção. Isso nos leva para um dos principais temas domésticos da semana, a inflação. O IPCA 15 de agosto caiu 0,4%, enquanto a expectativa mediana apontava queda de 0,3%. Em 12 meses, o índice desacelerou para 4,2%. Foi um dado muito melhor e ajudou a reduzir a pressão sobre parte da curva de juros. A composição também trouxe algum alívio em transportes e alimentação. Mas existe uma ressalva importante. Uma parcela relevante dessa queda veio de um efeito pontual na energia elétrica, relacionado ao bônus de Itaipu. Então, o número melhora a fotografia da inflação de curto prazo, mas ainda não permite concluir que todas as pressões inflacionárias desapareceram. E essa cautela fica ainda mais necessária quando olhamos para o mercado de trabalho. A taxa de desemprego ficou em 5,3% no trimestre, encerrando em julho o menor nível para esse período desde o início da série histórica do PNAD contínua. Ou seja, a economia brasileira está entregando ao mesmo tempo inflação corrente mais comportada e um mercado de trabalho ainda mais apertado. Foi essa combinação que apareceu na curva de juros. Os vencimentos mais curtos tiveram uma queda mais clara, refletindo o alívio inflacionário. Já os vencimentos mais longos permaneceram mais resistentes porque continuam incorporando preocupações fiscais, prêmio de risco e cenário externo. Isso mostra que o debate hoje não está mais concentrado apenas em inflação. Ele também passa por credibilidade fiscal, dívida pública e pela direção dos juros globais. Nas contas públicas, o governo central registrou superávit primário de 10 bilhões e 683 milhões de reais em julho. O resultado ficou próximo das expectativas, mas foi influenciado pelo calendário de precatórios. Então, assim como no caso da inflação, o dado melhora a leitura de curto prazo, mas não resolve a discussão estrutural. Esse contraste entre melhorar tática e dúvidas estruturais foi uma característica importante da semana brasileira. No exterior, o movimento também teve duas fases bem diferentes. No início da semana, o mercado continuou convivendo com inflação resistente nos Estados Unidos, petróleo elevado e juros longos pressionados. O PCA de julho avançou 0,2% no mês e 3,7% em 12 meses, com a leitura anual ligeiramente acima do esperado. Isso manteve o mercado atento à possibilidade de o Federal Reserve precisar sustentar uma postura mais restritiva por mais tempo. Só que depois entrou em cena um fator capaz de mudar completamente o humor em tecnologia. A Nvidia. A companhia projetou crescimento de receita de aproximadamente 70% para o próximo ano fiscal e reforçou a percepção de que a demanda por infraestrutura inteligência artificial continua forte. Já na quinta, a ação da Nvidia subiu 8,7%, o Nasdaq avançou 1,57%, S&P 500 ganhou 0,72% e o Dow Jones subiu 0,2%. Só que, novamente, existe uma nuance importante. O setor de tecnologia avançou 3,4% e foi um dos únicos dos 11 grandes setores do S&P 500 a terminar o dia positivo.
Portanto, houve uma melhora importante em Nova York, mas ainda bastante concentrada. E esse detalhe importante porque mostra que o apetite a risco voltou, mas não se espalhou de forma homogênea por todo o mercado. O petróleo também teve um papel relevante nessa mudança de ambiente. O Brent encerrou a quinta-feira em US$ 89,70, com alta de 2,1% ao dia, depois que a falta de avanço diplomático entre Estados Unidos e Irã voltou a colocar prêmio geopolítico nos preços. Mesmo com essa recuperação de ontem, o Brent ainda acumula queda de 5% na semana. E essa é uma diferença muito importante em relação ao período anterior. Na semana passada, o petróleo funcionava como uma fonte adicional de pressão sobre inflação e juros globais. Já nesta semana, a queda acumulada ajudou a retirar parte desse peso e contribuiu para um ambiente mais favorável aos ativos de risco. No corporativo brasileiro, teve também alguns, movimentos que mereceram ser destacados. A Braskem atravessou forte volatilidade dentro do processo de recuperação extrajudicial e a Petrobras ampliou o limite de crédito comercial da petroquímica de 350 milhões para 2 bi e 350 milhões de reais, trazendo algum alívio de liquidez para a continuidade do fornecimento de matérias-primas. Já no varejo, a C&A apresentou o plano Full Power para o período de 27 a 30, com retomada da expansão física, investimento em digital e disciplina de capital. A reação do mercado foi positiva e a companhia apareceu entre os destaques do pregão de quinta. Já no setor da saúde, a semana foi marcada pela decisão da CVM envolvendo a Oncoclínicas. O colegiado reconheceu a obrigação da realização de uma oferta pública de aquisição ligada à participação da Centauros, e estabeleceu o prazo máximo de 60 dias. É um evento relevante para a empresa, mas que deve ser tratado dentro da dinâmica específica da companhia e não como um novo gatilho de mercado sugerido apenas no fim da semana. Quando juntamos todas essas peças, a leitura da semana fica mais clara. O Brasil teve apoio da inflação e dos juros curtos e Wall Street encontrou força em tecnologia, petróleo perdeu pressão no acumulado da semana e Bovespa conseguiu transformar esse ambiente em uma sequência consistente de altas. Mas a melhora ainda tem limites. O dólar não acompanhou totalmente o movimento. A ponta longa dos juros continua exigindo prêmio e a recuperação americana ainda está concentrada em tecnologia. Por isso, minha leitura é de que uma recuperação seletiva e não de uma melhora generalizada, tá? E quando comparamos essa semana com a anterior, essa mudança fica ainda mais evidente. Pegada da última sexta até o fechamento de ontem, o Ibovespa subiu 2,4%. Na mesma janela da semana passada, o avanço havia sido de apenas 0,59%. Nos Estados Unidos, a diferença é ainda maior. Nesta semana até quinta, a S&P 500 sobe 0,64% e a Nasdaq 1,38. Na janela equivalente anterior, o S&P caía 1,86 e a Nasdaq caía 2,48. Ou seja, a tecnologia passou de um fator de pressão para novamente funcionar como liderança. O petróleo também mudou completamente de direção e na mesma janela da semana anterior, o Brent havia subido 5,94%. Nessa semana até quinta, caiu 4,97%. Essa invasão ajudou a aliviar a discussão de inflação global e abriu espaço para uma recuperação maior das bolsas. No Brasil, a inflação trouxe um vetor adicional através do IPCA 15, da melhora principal para os juros de curto prazo. Só que o câmbio continua lembrando que o cenário ainda não virou por completo. Nesta semana, o dólar sobe aproximadamente 0,44% contra o real. E na janela comparável anterior, havia recuado cerca de 0,53%, Então, esse comportamento é importante porque impede uma leitura simplista de retorno generalizado do apetite para o Brasil. A bolsa melhorou, os juros curtos melhoraram, o real na mesma direção. Então, se tivesse que resumir a principal mudança entre as duas semanas, seria esta: o ambiente externo deixou de ser predominantemente uma fonte de pressão e passou a oferecer algum suporte. O petróleo perdeu força, as bolsas americanas recuperaram terreno e a tecnologia reassumiu o protagonismo. O Brasil aproveitou essa mudança e adicionou logo um componente doméstico positivo com a inflação. Mas para essa recuperação ganhar mais qualidade, ainda precisamos ver juros longos e câmbio confirmando, esse movimento. Isso nos leva diretamente ao pregão de hoje. O mercado chega nesta sexta com uma herança positiva das bolsas, mas também com uma agenda capaz de alterar rapidamente a precificação de juros.
este será o principal fio condutor do dia. Agora, às 8 horas, a FGV acabou de divulgar o IGPM de agosto. Em julho, o indicador havia caído 1,16% e para agosto o consenso apontava nova queda de 0,25%. Uma leitura ainda mais benigna reforçaria o processo de descompreensão da inflação corrente. Uma surpresa para cima poderia devolver alguma pressão, principalmente aos vencimentos mais curtos da curva. Às 9 horas, o IBGE divulga o Índice de Preços ao Produtor de julho, que ajuda a avaliar o comportamento da inflação na parte da indústria e pode complementar a mensagem deixada pelo IPCA 15. Mas o grande momento do dia vai ser às 11 horas, porque o presidente do Federal Reserve, o Kevin Warsh, fala no simpósio de Jackson Hole. Essa comunicação vem depois de uma semana em que o PCE voltou a mostrar inflação resistente e as Treasuries continuaram em níveis bem elevados. Por isso, o mercado vai procurar entender se o Fed continua confortável com o atual nível de juros ou se vê necessidade de manter uma postura mais restritiva. E o peso desse discurso aumenta, porque no mesmo horário, a Bureau of Labor Statistics publica a estimativa preliminar da revisão anual de benchmark do emprego americano. Essa revisão não altera imediatamente a série oficial mensal, mas pode mudar a percepção sobre quão forte o mercado de trabalho realmente esteve nos últimos meses. Também às 11 horas sai a leitura final de agosto do sentimento do consumidor da Universidade de Michigan. A prévia havia mostrado 51 pontos abaixo dos 55,2 de julho. No Brasil, às 11h30, o Banco Central divulga as estatísticas monetárias e de crédito referente a julho. E às 2h30, o Ministério do Trabalho apresenta o novo CAGED. Em junho, o Brasil havia criado 145.161 empregos formais. Depois de um PNAD mostrando desemprego de apenas 5,3%, o novo resultado muito forte do emprego formal reforçaria a mensagem de um mercado de trabalho ainda aquecido e poderia limitar uma queda adicional dos juros. Também vale acompanhar uma mensagem que veio do pós-mercado americano. A Marvel apresentou receita e lucro acima das expectativas e projetou resultados melhores que o consenso. Mesmo assim, as ações recuaram perto de 3% depois do fechamento. Isso mostra o nível de exigência dentro da tese de inteligência artificial. Quando as expectativas já estão muito elevadas, entregar bons números pode não ser suficiente. Para esta sexta-feira, meu cenário base é de um ambiente misto a construtivo. Mas eu não consideraria adequado projetar uma correção simplesmente porque o Ibovespa acumula 7 sessões de alta. Sequência de alta sozinha não é gatilho. O que realmente importa hoje é a direção dos juros. Se o Washington evitar uma mensagem mais dura, se o Treasury de 10 anos aliviar e se o petróleo não voltar a acelerar, a melhora observada ao longo da semana pode ganhar continuidade. Nesse cenário, banco e empresas domésticas mais sensíveis aos juros podem continuar encontrando suporte. Já no cenário favorável, essa combinação precisaria ser ainda melhor. Fed menos restritivo, Treasury cedendo, inflação brasileira comportada e mercado de trabalho doméstico sem uma surpresa excessivamente forte. Por outro lado, se o Washington adotar um tom mais duro, as Treasuries voltarem a subir e o petróleo acelerar, podemos ter uma reprecificação conjunta de juros e dólar. E nesse ambiente, varejo, construção, tecnologia e outras empresas de maior duração tendem a sentir mais. A Petrobras pode até se beneficiar de um petróleo mais alto, mas existe um ponto em que a commodity deixa de ser uma ajuda para o índice e passa a ser um problema macro, porque volta a pressionar a inflação e os juros. Por isso, os termômetros de pregão estão bem definidos. Treasury de 10 anos, índice de dólar, dólar contra o real, Brent e a curva de DI no Brasil. Esses mercados vão nos dizer se a recuperação desta semana tem sustentação ou se o ambiente começa a ficar novamente mais defensivo. E olhando um pouco mais à frente, a próxima semana será importante justamente porque certos pontos que ainda não estão resolvidos. O primeiro sinal vem já no domingo à noite, às 22h30, com os PMIs oficiais da China referente a agosto. O PMI industrial estava em 49,2 pontos em julho, abaixo da linha de 50 que separa a expansão de contratação. O PMI industrial estava em 49,2 pontos em julho, abaixo da linha de 50 que separa a expansão de contração. Para o Brasil, esse dado importa porque influencia a percepção sobre demanda por commodities, principalmente minério de ferro, e pode afetar diretamente vales siderúrgicas. Na segunda-feira, o foco doméstico passa para o fiscal. O governo tem até 31 de agosto para encaminhar ao Congresso o projeto de lei de orçamentária anual de 27 e a LDO trabalha com uma meta de superávit primário de 73 bilhões e 200 milhões de reais, equivalentes a 0,5% do PIB. Mais importante do que olhar apenas para essa meta será entender quais premissas de receita, despesa, salário mínimo e cumprimento do resultado estão incorporados
ao orçamento. Esse documento pode ter impacto direto sobre a ponta longa dos juros e sobre o câmbio. Também na segunda, às 11h30, o Banco Central divulga as estatísticas fiscais de julho. E na terça, o foco muda para a atividade. O IBGE apresenta o PIB do segundo trimestre e no primeiro trimestre a economia havia crescido 1,1% na comparação com os 3 meses anteriores. E esse será um dos principais testes domésticos da semana. Um PIB mais forte reforça a percepção de resiliência econômica e pode beneficiar empresas domésticas, mas também reduz o espaço para uma queda mais rápida dos juros. Um resultado mais forte produz o efeito inverso, pode aliviar a curva, mas aumenta dúvidas sobre crescimento e resultado das empresas. Ainda na terça, os Estados Unidos divulgam um relatório JOLTS de vagas de trabalho e o ICM industrial. Quarta-feira, o IBGE apresenta a produção industrial de julho e depois do fechamento de Nova York, a Broadcom divulga seus resultados do terceiro trimestre fiscal. Depois da reação da Nvidia nesta semana, esse balanço será mais um teste para saber se o entusiasmo com inteligência artificial continua sustentado por receitas, encomendas e perspectivas das empresas de semicondutores. Na quinta-feira, os Estados Unidos divulgam a revisão da produtividade e custos do segundo trimestre e mais tarde o ISM de serviços. E o setor de serviços merece atenção porque concentra empregos, salários e boa parte das pressões inflacionárias americanas. E até chegarmos à sexta-feira, às 9h30, no horário de Brasília, sai o relatório de emprego dos Estados Unidos referente a agosto. Esse, para mim, é o evento de maior alcance global da próxima semana. Depois da revisão preliminar de emprego dessa sexta-feira e da comunicação de Wash em Jackson Hole, o payroll poderá confirmar ou modificar a leitura de mercado sobre os próximos passos da Federal Reserve. Então, olhando para a semana seguinte, teremos 3 testes muito claros. No Brasil, o primeiro é fiscal, com o orçamento de 2027. O segundo, de atividade, com PIB e produção industrial. E no exterior, o terceiro é monetário, com JOLTS, ISMs e payroll. A oportunidade melhor está em uma combinação de atividades desacelerando de forma ordenada, inflação contida e juros globais cedendo. O principal risco é justamente o contrário: emprego americano resistente, petróleo retomando altas e o orçamento brasileiro aumentando as dívidas sobre a trajetória da dívida. E é por isso que o Treasury de 10 anos, dólar, Brent, minério de ferro e DIs longos continuam sendo os melhores termômetros para acompanhar. Resumindo tudo o que vimos hoje, o Bovespa chega à sexta-feira com uma recuperação mais consistente do que na mesma janela da semana anterior. A inflação ajudou no Brasil, os juros curtos responderam e o petróleo perdeu força no acumulado da semana. E a Nvidia recolocou tecnologia na liderança em Wall Street, mas o quadro ainda não está completo. O dólar não acompanhou integralmente a bolsa. A ponta longa da curva brasileira de juros continua exigindo prêmio e a melhora americana ainda está bastante concentrada. Por isso, o teste dessa sexta será importante. Mais do que olhar para a sequência de altas do Ibovespa, precisamos observar se os juros americanos e o câmbio começam a confirmar essa melhora. E a próxima semana deve aprofundar essa discussão com orçamento e PIB no Brasil e lá fora, uma sequência de indicadores que termina no payroll de agosto. Antes de encerrar, eu quero aproveitar para reforçar uma ideia que está diretamente ligada ao que a gente acompanha todos os dias aqui no Morning Call. Mercado importa, juros importam, bolsa, câmbio, inflação e cenário econômico importam. Mas nenhuma dessas variáveis, isoladamente, deveria definir a sua vida financeira. Investir é uma parte do planejamento. Na Futuro, o planejamento financeiro começa entendendo onde você está, o que quer construir e quais decisões precisam ser tomadas para conectar renda, patrimônio, proteção, objetivos e liberdade ao longo do tempo. A partir de um diagnóstico, a gente estrutura essa jornada por meio do nosso método, do ecossistema de soluções financeiras, da tecnologia e do acompanhamento de um planejador. Porque o objetivo não é simplesmente reagir ao mercado, é tomar decisões financeiras com direção. Se você ainda não tem clareza sobre como organizar a sua vida financeira e transformar seus objetivos em um plano, vale conhecer o planejamento financeiro da Futuro. Eu sou Igor Menezes. Esse foi o Morning Call by Futuro Invest. Um excelente final de semana e até a próxima.